NFPs não aprenderam a se aceitar com seus erros. Como que vocês vão ajudar as pessoas a se perdoarem se vocês não conseguem nem se perdoar? E é claro, como é que vocês vão se perdoar se vocês nem conseguem aceitar quando erram? Não dá pra se perdoar se você não reconhece o próprio erro. Olá, pessoas. Aqui é o Nox. Bom dia, boa tarde, boa noite. E vocês estão assistindo nossa playlist de tipologia junguiana. Se você é novo aqui, eu recomendo que você assista a playlist desde o início para você entender do que a gente está falando aqui. Porque hoje a gente vai falar sobre o ENFP, sobre o tipo psicológico ENFP. Essa aqui é uma gravação ao vivo do nosso servidor que acontece todas as sextas às 19, com exceção de adiamentos de horário e mudanças de última hora. E a gente está seguindo na nossa série. Eu planejo gravar isso aqui em uma sequência, se é possível. Muitos de vocês talvez não percebam isso, mas antes de fazer essas aulas aqui, eu fico verificando o tipo das pessoas famosas e personagens fictícios que aparecem, e isso leva um pouco de tempo. Então não é o tipo de coisa onde eu posso fazer um monte de apresentações em sequência rapidamente. Mas eu estou trabalhando nisso. Se você é novo aqui, bem-vindo ao canal. Eu recomendo que você se inscreva, porque hoje a gente vai falar sobre como são NFPs. E é claro que a gente vai ter perguntas ao vivo de quem está assistindo. E sem mais delongas, NFPs são extrovertidos, intuitivos, são tipos de sentimento e percepção, de acordo com o Myers-Briggs. A gente não está falando de MBTI aqui, tá, gente? MBTI é só um teste. A gente está falando de 4 lados da mente. E nos 4 lados da mente, o ENFP ele possui o estilo de comunicação do começador. Ou seja, NFPs eles são informativos, eles são iniciadores e eles são tipos de progressão. Informativos porque eles gostam de pegar todo o volume de informações e eles gostam de informar as pessoas sobre os detalhes de uma situação. NFPs são notórios por... Eita, tá sem som para vocês? Deixa eu... Calma aí, pessoal do YouTube. Pessoal ao vivo tá sem som. Opa. Acho que se resolveu aqui. Continuando, onde é que eu tava? Eles são informativos, então eles são notórios por falar demais. Por falar por muito tempo. Falar por horas, se eles quiserem. Eles podem ser ótimos ou não, dependendo. Dependendo de que você pergunta, é muito irritante como eles podem falar tanto tempo sem parar. E essa qualidade de ser informativo é uma coisa que, inclusive, eu cultivo aqui no canal, porque eu quero informar vocês sobre os detalhes dos tipos. Se eu for muito direto, que é o oposto de informativo, eu vou dar só o essencial e eu não vou dar nenhum detalhe. E vocês estão aqui para aprender. Eles são iniciadores ao invés de respondedores, eles são extrovertidos. Significa que ENFPs gostam de ser aqueles que começam assuntos novos, eles gostam de manter as pessoas no loop social e iniciar coisas em geral, não só assuntos. E como NFPs são começadores, né, eles fazem parte desse estilo de comunicação, significa que eles começam muitas coisas e terminam poucas. NFPs têm uma dificuldade imensa terminando os projetos que eles começam. Eles iniciam tanto, eles são tão iniciadores, que eles iniciam assuntos dentro de outro assunto na fala deles, onde eles se interrompem. Você vai ver NFPs conversando e eles iniciam um assunto dentro de outro, então eles se interrompem. Eles falar disso aqui, falar de A e B, 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 e C, C, C. Eles se interrompem no meio do raciocínio. Então é nesse nível que eles são assim. E progressão porque eles gostam de um avanço constante, mesmo que caótico e não planejado. Eles não são do tipo que planeja cada passo, eles não precisam de controle, e não só eles não precisam de controle, como NFPs, eles nadam o caos. Eles querem um pouco de caos, eles injetam caos na situação para avançar mais rápido. Eles se dão bem com esse tipo de improviso. É... Assim, a visão de mundo deles, o temperamento deles, é o do idealista, é o dos NFs. NFPs são afiliativos, NFPs são abstratos em vez de concretos, e afiliativos em vez de pragmáticos. E eles são tipos de interesse em vez de sistemáticos.
Isso significa? Significa que NFPs eles gostam de afiliações, eles gostam de estar em grupo, eles gostam de interdependência, eles gostam de fazer a coisa certa, eles podem ser bem idealistas por causa disso. O abstrato, especialmente, reforça, né, o temperamento idealista, o fato deles preferirem falar do futuro, que eles têm uma preferência temporal mais baixa, que eles têm essa ideia de pensar no mundo das ideias e esse tipo de coisa. Então, quando você é afiliativo e você é abstrato, isso tende a fazer você imaginar a fazer a coisa certa em termos de ideais invisíveis, ideais flutuantes, em vez de ações específicas em um caso por caso. Mas, assim, e o fato deles serem interesses significa que em toda situação da vida deles, eles estão observando o que eles próprios têm a ganhar e o que os outros têm a ganhar. Eles estão sempre escaneando para entender quais são os interesses em jogo, para entender conflitos de interesse. E é muito bom, inclusive, que eles entendam conflitos de interesse, porque isso permite que eles saibam quando uma pessoa é enviesada. NFPs, eles, querendo ou não, são muito bons detectando viés e eles têm noção do quão enviesado a mente humana é. Chega a ser um pouco ridículo o como certos tipos sistemáticos não percebem o viés humano por trás das coisas. Você tem inúmeros estudos e a conclusão deles só existe porque serve ao interesse de alguém. É claro que a Coca-Cola vai dizer que açúcar não é ruim para você. É claro. O que que você esperava? O contrário? É claro que qualquer coisa que o governo criar vai dizer que o governo é bom. É óbvio. O conflito de interesse é óbvio. Mas sim, é, até agora, a gente deu uma apresentação muito simples dos vetores da tabela dos tipos. Se vocês observarem aqui à esquerda, a gente tem a tabela aí. Todas essas características, né, ele ser um idealista, tá aqui ó, na linha vertical à direita. E ele ser um começador, tá bem aqui, ó, na linha horizontal, numa coluna e numa linha nessa tabela. E é isso que você vai usar para identificar eles. É uma das formas, tem vários vetores, várias formas. O vetor é um caminho para você entender o tipo ou descobrir o tipo de uma pessoa. E a gente acabou de dar uma visão geral de NFPs, mas agora a gente vai falar dos quatro lados da mente deles, das funções dos NFPs. A gente vai falar sobre como essas funções alteram o comportamento deles. E sem mais delongas, a gente começa com N, é herói, o ego, NFP. Ego sendo a identidade da pessoa, o lado da cabeça dela, o lado da mente dela que é primário, o que ela mais passa tempo, o que ela se sente confortável, o eu, respectivamente. E a N herói de um NFP é o que faz ele ser um começador. É o que faz ele começar muitas coisas e terminar poucas. Porque NE é como uma chuva de ideias, é um brainstorm constante. É como se NFPs estivessem sob um efeito de uma inspiração constante, onde ideias aparecem na sua cabeça constantemente. E por causa disso, eles são muito fantasiosos, eles são muito abstratos. Eles conseguem pensar além do concreto em um nível tão grande que isso é ruim também, porque significa que eles são capazes de um relativismo moral ou relativismo intelectual tão grande que eles podem viver dentro de uma bolha ou uma ilusão. NFPs são notórios por viver dentro de ilusões e bolhas. E a gente vai falar bastante mal sobre como NFPs podem criar ficções narrativas para poder se safar. NFPs não são o melhor, mas são um dos melhores tipos criando narrativas falsas para justificar o que eles fazem. E a gente vai olhar mais a fundo isso. Mas a gente ainda está na primeira função. Então, N é herói. N herói faz com que NFPs sejam muito bons criando máscaras. Faz com que eles sejam muito bons se adaptando à situação para fazer o que é necessário para sobreviver. Faz com que eles estejam dispostos a se defrontar com coisas muito distantes, com ideias distantes, com coisas novas. Eles também são inovadores. E é claro que essa N-Herói faz com que eles saibam muito bem como manipular as pessoas em relação ao que elas desejam. N é sobre o que as pessoas desejam e a NFP sabe o que elas querem.
eles são muito auspiciosos. Eles são o tipo que consegue vender areia na praia. O NFP é o tipo de pessoa que consegue te convencer a comprar qualquer coisa, porque ele sabe o que você deseja, ele sabe como te convencer e ele faz muitas promessas. O maior erro que ele faz em relação a isso é justamente prometer muito e na prática fazer nada, fazer pouco. E é por isso que eles também são notórios por serem charlatões, serem enganadores. Eu mesmo já fui enganado por uma ENFP. Eu acreditei nas promessas dela. Era tudo mentira, mas ela só não esperava que eu seria uma pessoa tão insistente assim em manter a palavra dela. E sim, vocês, NFPs, podem ser charlatões, vocês podem enganar as pessoas. E é por isso que vocês precisam de STPs, NFJs na vida de vocês. Porque senão vocês se tornam moralmente corruptos. Vocês são afiliativos. Vocês querem entrar em grupo. O que vocês querem é um grupo de pessoas próximas. Vocês querem sua panelinha. E isso é uma necessidade psicológica de vocês. Isso é necessário. Por causa da sua FI parente, fala agora de FI parente, ou FI adolescente, quando ela não está desenvolvida, NFPs eles criam uma ideia do que é certo e errado na cabeça deles. Quando é uma FI parente, eles desenvolvem o conceito de honra, eles desenvolvem o conceito de autossacrifício pelo bem dos outros. Eles começam a defender as ideias que são certas, as virtudes morais, as ideias que realmente são do bem, a coisa certa de verdade, mesmo que isso não leve ao melhor resultado para si mesmos. É claro que a verdade dói, defender as coisas certas de verdade dói demais. Mas é o que NFPs fazem. Eles também são conhecidos como o advogado. Por quê? Porque vocês têm que se deparar com ideias diferentes, vocês têm que passar pelo processo de refinamento, né, de crítica, vocês têm que aceitar ser criticados. É por isso que eu falei dos STPs e NFJs, você tem que ter esses tipos na vida de vocês para criticar vocês, para que vocês não se tornem pessoas degeneradas, para que vocês não se tornem pessoas fracas, para que vocês não se tornem espiritualmente falidos. Então essa FI parente está tentando desenvolver valores do que é certo e errado, está tentando entender como é que ele deveria se sentir em relação às situações do mundo, né? Porque FI parente nada mais é do que egoísmo responsável. Ao contrário do que muitas pessoas diriam alguns anos atrás, eu acho que isso está se tornando um conhecimento mais mainstream, felizmente. Você deveria ser egoísta. Ser egoísta é uma virtude. E é claro, repita comigo, egoísmo não é sacrificar os outros. Egoísmo é priorizar a si mesmo. É só isso. As pessoas tendem a a juntar um ao outro quando não são a mesma coisa. Ser egoísta nada mais é do que priorizar a si mesmo. Você precisa priorizar a si mesmo e depois os outros. Isso também é uma lição bíblica. Jesus já dizia: ame a si mesmo como você ama a seu vizinho. E FI parente é tudo sobre isso. Só que FI adolescente. FI irresponsável, quando esse NFP não se desenvolveu. É constituído de egoísmo no sentido ruim da palavra, né? Ou vício, viciosidade, intitulamento, ser mimado, criar ideais falsos, ideais corruptos. Né? Essa ideia de ser mimado é eu mereço, só por existir, por exemplo. Essa ideia de que o NFP ele deve ter algo só porque ele deseja, realmente não tem muito critério nessa FI. É tipo, eu tenho porque eu mereço e é isso. Não tem não tem nenhum pensamento moral aqui realmente acontecendo. E faz com que eles justifiquem todo tipo de coisa errada. Né? NFPs, eles podem, por causa do DNA deles, criar ficções para justificar seus erros. Ideias muito bonitas para justificar os seus erros. A maior falha deles, assim, é ter uma ideia muito bonita, um plano muito bonito, e na prática mesmo eles errarem. Né? Eles têm muita dificuldade com a prática. É aí onde eles encontram a maior quantidade de resistência.
E é claro que como é que esse NFP ele vai advogar pelas ideias certas se ele não passa nem pelo processo de filosoficamente verificar o que é certo e errado? Como que você realmente envolve uma moralidade boa? Como é que você se torna uma pessoa virtuosa? Uma das coisas que constitui a filosofia é a busca da virtude, é a busca de se tornar uma pessoa e um homem melhor. Um dos objetivos desse canal aqui é ensinar você a se tornar uma pessoa melhor. E por mais desvalorizado que a filosofia seja, não significa que ela não tenha valor de verdade. NFPs, eles têm um potencial de valorizar a filosofia pra caramba, porque eles sabem o potencial que um sistema de valores, né, um sistema de crenças tem na ação humana, no futuro da humanidade. E por isso eles podem influenciar muito as pessoas, muito, 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 muito. Para falar um pouco da Teia Criança, essa N-Herói junto com essa Teia Criança faz com que o NFP seja capaz de criar todo tipo de narrativa. Um pouco diferente do NTP, ele cria a verdade, vamos chamar assim, né? O NTP, ele distorce a verdade, o NFP, ele praticamente cria. Ele é capaz de tecer todo um véu, julgamentos flutuantes que não tem nenhuma relação com a realidade material, e é por isso que eles são tão bons enganando as pessoas. E é claro que se essas ilusões não forem criticadas e destruídas, eles vão continuar justificando suas degenerações, seus erros, suas fraquezas. É realmente muito importante que vocês na audiência saiam daqui entendendo que NFPs não podem receber a exceção quando se trata de responsabilidade. Porque na minha vida demais eu vi muitos NFPs que fogem da responsabilidade como se fosse uma praga. E, pra ser honesto, todo mundo evita a responsabilidade, mas NFPs especialmente utilizam desculpas e ficções para fugir. Vocês são máquinas de criar desculpas por causa dessa habilidade criativa de pensar em narrativas. E bora falar um pouco da sua SI inferior, né, que quando se torna aspiracional se torna um SI superior ou aspiracional, e é o que torna o NFP disciplinado. Porque no começo ele tem dificuldade com compromisso, ele tem dificuldade com disciplina e lealdade. SI é tudo sobre disciplina, lealdade, compromisso, e é por isso que ele é um começador. Mas quando ele desenvolve esse inferior dele, ele se torna capaz de terminar os projetos que ele começa. Ele ganha força de ética de trabalho para conseguir terminar o projeto que ele começa. É quando ele começa a ir para o inverso o STJ dele. A função inferior é o portal para chegar no seu inverso. E essa essência inferior no começo ela é muito fraca. A NFPs, eles mais têm medo. Qual é a maior insegurança deles? Ser fraco, ser uma pessoa impotente, ser uma pessoa sem substância, sem capacidade de existir. O que mais humilha eles, né? E se você quer que uma pessoa te odeie e você critica a função inferior dela, é saber que ele não aguenta, saber que ele é fraco, que ele não tanca. Então eles podem ser muito orgulhosos por causa disso. É um complexo de inferioridade de uma pessoa. NFPs eles tiram muito orgulho da sensação que eles são fortes e capazes de realizar coisas. E tanto que eu conheço um NFP, ele é uma pessoa virtuosa, raríssimo isso. Pessoas virtuosas são raras no geral, tá? E ele é muito forte. O cara trabalha praticamente todo dia. E é um trabalho assim difícil. Chega a ser até um pouco masoquístico, como esse aspiracional pode trabalhar muito tempo. Mas esse é a recompensa por desafiar os seus medos, porque, é claro, o maior medo deles é descobrir que são fracos e ter experiências ruins, é lidar com o desconhecido e não aguentar, é perder no processo. E isso um pouco sobre até a criança. Eles derivam muita alegria do pensamento extrovertido. A NFPs querem saber o que as pessoas estão pensando, eles querem sempre testar a inteligência das pessoas à sua volta. Para eles, reputação é tudo, porque TE é sobre reputação. E quando eles falam com você, eles querem saber se você é burro ou inteligente. Eles querem classificar você em uma dessas duas caixas. E é tudo sobre classificar as coisas em caixas, sobre categorizar. E o NFP ele se diverte muito brincando com palavras, categorias e a racionalidade no geral. Faz deles muito bons para ensinar e explicar coisas, para tornar ideias claras para as pessoas, mas é claro que eles só vão conseguir fazer isso se eles
resolverem se empenhar a desenvolver a mente toda deles. E quando eles estão no universo STJ é quando eles realmente conseguem advogar em nome daquilo que é certo, porque eles começam a valorizar a honra, a disciplina e aquilo que é certo acima do próprio ganho e acima da aprovação social das pessoas. E é um tipo que pode se moldar muito para agradar as pessoas e que, na minha vida, eu já encontrei mais de uma vez ENFPs que são justamente isso que eu descrevi, né? Eles são pessoas que pensam em ideais muito bonitos, ou eles são intitulados, eles são mimados, eles acham que merecem algo por existir ou baseado em alguma justificação abstrata que ninguém mais concorda ou conhece. E isso leva eles a justificarem ações que não fazem o mínimo sentido. O nível de depravação e degeneração que o NFP é capaz é muito grande. E a sociedade não pode estar passando pano para isso. O fato da gente ter abolido a responsabilidade individual ou ter diminuído ela muito faz com que NFPs se tornem obesos. Eles comem comida demais até ficarem obesos. Faz com que eles utilizem drogas e ninguém questiona, todo mundo aceita, não, normal. E faz com que eles, como eu já disse antes, fujam da responsabilidade que nem uma praga e não reconheçam quando eles erraram. E é claro que o advogado virtuoso, o NFP, o bardo, né? O bardo por quê? Porque você existe para encorajar as pessoas em direção àquilo que é certo. Você existe para ser aquele pequeno empurrãozinho em direção ao ideal, né? Às ideias. E esse NFP que eu conheço, ele literalmente criou um ambiente multicultural, né? O mais próximo que a gente poderia chamar disso. Um ambiente onde pessoas de todo tipo de ideia, plano de fundo, visão de mundo se juntam naquele ambiente para poder conversar e fazer coisas juntos, desde que não haja agressão física, né? Se houver agressão física, é proibido estar naquele ambiente, mas é um NFP que está tentando juntar as pessoas. NFPs, eles tentam juntar as pessoas e isso não é uma coisa ruim. Tentar fazer as pessoas discutirem diferentes ideias, porque eles são tudo sobre coletar ideias, né? Eles são capazes de virar uma biblioteca ambulante com esse inverso STJ. STJ são bibliotecas ambulantes de informação e ele coleta vários factoides, coleta várias opiniões e ele quer botar uma para batalhar com a outra, mesmo ele já sabendo qual ele concorda. Ele quer que as pessoas se tolerem, né? O que é que NFPs deveriam fazer? O que é que eles representam? O perdão. Eles representam a diplomacia e a capacidade de mediar conflitos, onde sem o perdão, né, sem NFPs, a humanidade já estaria destruída. Falando em termos bem abstratos, assim, ao longo de muito tempo. Se a gente não possuísse perdão, a humanidade já teria acabado, porque a gente terminaria com rivalidades constantes. Vocês já ouviram falar de história de rivalidade constante, onde alguém de uma família mata alguém de outra família, e aí a família que perdeu um membro vai lá e em troco vai e mata outro, e aí uma rivalidade de família acontece por vários anos, e aí vira uma guerra de clãs, isso acontece na história. NFP são os primeiros a dizer, não, vamos começar de novo, vamos reiniciar as coisas, vamos fazer uma tábula rasa, vamos fazer um trato aqui onde todo mundo vai se aceitar. Mas você vê como essa habilidade de querer resetar as coisas e reiniciar todas as dívidas, reiniciar todas os processos de raiva e punição, pode levar eles a fugirem da responsabilidade? Porque, é claro, eles estão lá reiniciando toda a responsabilidade. Ah, eu cometi um erro, tudo bem, mas eu tenho uma desculpa, então neutralizei a a responsabilidade. Tipo, ah, eu maltratei aquela pessoa, eles podem ser muito abusivos em um relacionamento, tem esse potencial. Ah, eu fui abusivo no relacionamento, eu gritei com a pessoa, eu pode ter até agredido ela fisicamente no relacionamento, mas ela me irritou muito, ou ela merecia, ou algum tipo de justificação bizarra, eles são muito bons nisso. E por isso, por algum motivo, ele não deveria ser punido pelo que ele fez. É de extrema importância que essas habilidades sejam usadas para o bem, né? Senão é um desperdício de potencial. É uma
verdadeira pena. Todos os tipos eles precisam usar o potencial deles para o bem, senão a humanidade e a sociedade está perdida. O mundo vai ser um lugar pior e a gente vai ter um futuro horrível. NFPs têm noção do futuro coletivo da humanidade. Vocês são capazes de ver o nosso futuro, vocês sabem do que eu estou falando. E vocês não querem que esses futuros ruins se concretizem. Bora falar um pouco da sombra NFJ. A sombra NFJ do ENFP faz com que ele busque conexão humana, faz com que ele busque criar ou achar esses grupos próximos de pessoas. NFTs precisam muito da sua matilha, da sua panela. E na minha interação com eles, eu percebo que existe uma fome espiritual, um desejo de pertencer, né? E eu caguei muito nos NFPs por serem pessoas que usam máscaras, mas a sociedade muitas vezes força eles a usarem máscaras para sobreviver. E inclusive eu ensino aqui que você pode, se você não é obrigado a usar máscaras de verdade, você tem a opção de sobreviver sendo autêntico, escolha essa. A vida autêntica é muito melhor. NFPs, assim como NFJs, porque eles têm a sua NFJ, querem ser aceitos por como eles são. Eles querem que as pessoas aceitem eles pelos seus erros. O problema é que vocês, NFPs, não aprenderam a se aceitar com os seus erros. Como que vocês vão ajudar as pessoas a se perdoarem se vocês não conseguem nem se perdoar? E é claro, como é que vocês vão se perdoar se vocês nem conseguem aceitar quando erram? Não dá pra se perdoar se você não reconhece o próprio erro. A sombra NFJ faz com que eles se tornem hipercríticos dos outros. Quando NFPs estão observando o que os outros fazem, eles são capazes de infligir muita dor e criticar muito, né? Por causa desse F é crítico. NFPs são muito bons manipulando, usando culpa. Então, é, eu já vi, por exemplo, uma situação onde as pessoas estavam comendo comida e aí sobrava no prato e elas não queriam mais, então elas jogavam comida no lixo, jogavam comida fora. E essa NFP, ela colocou um cartaz de crianças passando fome em algum país do terceiro mundo em cima do lixo e ninguém nunca mais jogou comida fora, pô. Isso é o que a FIA Crítico faz, é você deveria se sentir culpado pelo que você está fazendo. E eu não tô aqui pra argumentar se jogar sua comida fora é certo ou errado. Eu não pensei nisso, pra falar a verdade. Só tô tentando ilustrar como é que eles são. E é claro que a vilão deles faz com que eles sejam paranoicos com o próprio futuro, que é uma das razões deles criarem máscaras, porque é tipo, se eu não agradar as pessoas e não der pra elas o que elas querem, em vez do que elas precisam, então elas não vão me dar o que eu quero, né? Porque NI é sobre o que você quer. Elas vão me dar o que eu quero. Então, eu não vou ter o futuro que eu quero, então é melhor ser fraco, é melhor sacrificar as pessoas, né? NFPs viciosos sacrificam as pessoas em nome do que eles querem, e NFPs virtuosos, eles se sacrificam pelas pessoas. A TI parceiro faz com que eles não tenham nenhuma noção do que é verdadeiro e falso, a noção de lógica deles é muito ruim e por isso eles relativizam muito e chega a ser irritante, como você tenta ter uma discussão com eles, eles sempre vão relativizar as coisas, sempre vão relativizar. E não há verdade absoluta, né? Não há coisas que a gente pode aceitar como sendo axiomas inquestionáveis. A gente não pode, aparentemente, tudo pode ser questionado, até nas coisas mais pequenas, e assim a gente não consegue chegar em lugar nenhum. E esse demônio faz com que NFPs odeiem o mundo material, especialmente o sofrimento. Faz com que, em contraste à NA deles, né? Eles queiram ver o circo pegar fogo, destruir as coisas e infligir muita dor nas pessoas. Quando NFPs estão com raiva, eles infligem muita dor nas pessoas, especialmente dor emocional. Eles veem que a pessoa tem fraquezas emocionais. Porque a intenção deles é ensinar uma lição inesquecível, né? É ensinar uma experiência, é ensinar que a pessoa cometeu um erro e que ela nunca vai mais esquecer aquilo através da dor. E isso faz a gente ir para o superego, o STP deles, né? Porque a função demônio é portão para o superego. Superego esse que é a parasita mental de uma pessoa, é o pior lado dela, é a fonte da condição humana e é o lado demoníaco interno da pessoa. E eles têm um STP superego, então eles sempre estão tentando tornar a pessoa mais forte através de uma lição
moral, uma lição física dura. STPs, né, estão sempre tentando fortalecer moralmente as pessoas. Se vocês têm perguntas, aliás, eu recomendo que vocês façam, porque a gente está terminando essa sessão aqui da aula. Como identificar se um NFP está me enganando? Boa pergunta. Bem, quem perguntou isso é uma INFJ, e INFJ são os tipos que mais são enganados pelos NFPs. São os que mais caem no tigrinho, como é que chama? No Rian, alguma coisa assim. O nome que eles dão para quem engana. Você precisa utilizar a sua TI, seu pensamento introvertido, para verificar cada coisa que esse NFP fala. Porque em algum momento ele vai chegar numa contradição, ele vai chegar numa inconsistência, vai ter algo estranho no que ele fala. E acima disso, você precisa olhar para o que o NFP faz e não o que ele fala. Isso se aplica a todo mundo. Você precisa julgar as pessoas pelo que elas fazem, não pelo que elas falam. E NFPs, eles são todos sobre se aproveitar da cegueira humana em relação a essas coisas. Existe uma frase que eu queria falar nessa aula que é a seguinte: na ausência de julgamento, percepções se tornam a realidade. De novo, na ausência de julgamento, percepções se tornam realidade. NFPs são todos sobre usar esse princípio para ganhar vantagem. Quando não há julgamento, quando não há processamento, pensamento real, percepções se tornam realidade. Ilusões, meras superfícies, meras falas que são como o vento, vem e vai. Você precisa pôr sob escrutínio o caráter do NFP. Você precisa observar ele para você literalmente processar a alma dele. Você tem que tratar a alma dele como se fosse atum. Você vai processar, você vai esmagar a alma desse NFP até ele voltar com a alma virtuosa. Você tem que pôr tanta pressão que o carvão vira diamante. STPs e INFJs literalmente existem para mastigar as pessoas, para processar elas moralmente, até elas se tornarem pessoas virtuosas. E é claro que se o NFP ele foge disso, se ele foge do processo, se ele foge da pressão, ele se torna uma pessoa fraca e ele se cerca de pessoas fracas e torna uma coisa completamente patética. Cadê os NFPs que desenvolvem essa inferior deles indo pra academia? Quero vocês indo pra academia, quero vocês puxando peso. Pratique esporte se você realmente não gosta de academia tanto assim. E a leitura de livros. Até a criança se desenvolve lendo livros, né? Já que eles têm dificuldade pensando por si próprios, eles precisam pegar o pensamento dos outros. Fazendo como? Lendo livros, coletando vários pensamentos. A gente vai falar de alguns personagens NFPs e todos eles vão se relacionar ao que eu descrevi aqui, né? Eu até me segurei para não mencionar eles de antemão. Então, sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre pessoas famosas que são NFPs. Chester Bennington, o cantor do Linkin Park, é o Gura. Esse é um dono de canal gringo de filosofia, metafísica, recomendo, muito bom. Robin Williams, o ator, e Billy Bobby Brown, a atriz. Temos Alex Jones, teórico da conspiração, Jack Black, ator também, e Gary Vaynerchuk, escritor de livros e empresário. Recomendo os livros dele, muito bons. Você vê que existe um padrão que pode ser observado nessas pessoas famosas. Eu não vou revelar aqui, isso é uma coisa que vocês fazem se vocês quiserem observar.
E personagens fictícios que são NFPs, temos o Paul do Kung Fu Panda, temos o Steven de Steven Universo. E é claro, o Paul é literalmente o quê? É o desajeitado, né? O Paul é esse urso que improvavelmente se torna o guerreiro dragão escolhido. NFPs, eles têm um estereótipo de serem desajeitados, eles não são muito bons com o mundo físico. Você tem o Steven, do Steven Universo, que literalmente está tentando fazer todo mundo perdoar todo mundo. Ele é muito idealista, ele está tentando fazer todo mundo se aceitar e se perdoar. Isso pode inclusive ser bem irritante, tá, gente? Se você está mediando conflitos onde você não foi chamado, dependendo do que você estiver fazendo, você pode estar isentando outras pessoas de responsabilidade quando você não deveria. Você acha que está fazendo a coisa certa quando não está? Temos aqui Yuki Tsukomo, que é uma loira do Jujutsu Kaisen. Ela não aparece muito, mas se vocês virem o papel dela na história, vocês vão entender. Temos Charlie, de Hazbin Hotel, de novo com idealismo, tentando redimir todo mundo, né? Tentando perdoar todo mundo. E temos Mitsuri Kanroji, de Demon Slayer. Temos Jiraiya, de Naruto, que Jiraiya provavelmente é um dos NFPs fictícios mais legais, mais fodas que tem, assim. Ele tem um FI parente justamente porque ele reconhece que ele não é digno de ser Hokage. Ele tem um FI parente porque ele entende que ele não é especial e não sabe mais do que os outros. Porque NFPs podem, com FI adolescente, se tornar narcisistas e achar que sabem o que é melhor do que os outros para eles. Deixa eu fazer. NFPs com FI adolescente podem achar que sabem melhor do que os outros o que é melhor para esses outros. Então, tipo, eu sei o que é melhor para você do que você mesmo. Né? Eu vou tomar decisões por você. NFPs podem ser. A essência inferior deles, né? A sensibilidade física deles faz com que eles odeiem a realidade física, com esse demônio deles. E frequentemente, se você deixa eles desconfortáveis, eles vão deixar você muito mais desconfortável. Porque é aquela coisa, se eu não posso ter conforto, então ninguém pode. É assim que a transição do ego para a sombra acontece. É assim que você tem uma órbita de uma função. E a pessoa se torna a versão obscura de si mesma. Você realmente não quer deixar o NFP desconfortável. O conforto para eles é tudo. E por isso eles podem ser muito obsessivos com a organização das coisas que pertencem a eles, né? Um exemplo de obsessividade que um NFP poderia ter é querer alisar todas as dobras da cama dele. Sabe a fronha da cama? Ele vai lá e alisa todas as dobras. Ele não quer ver nenhuma dobra. Ele deixa ele desconfortável. Ou a comida dele tem que ser preparada de uma certa forma. Tudo isso é coisa de usuário de SI, é normal. E é claro, outro NFP do universo de Naruto, mas que é o exato oposto do Jiraiya, é o Madara. O Madara é esse que é extremamente vicioso. Você vê ele fazendo quase tudo que foi dito aqui, pô. Se você não assistiu Naruto, me desculpe, mas eu vou dar spoilers. O Madara, ele odeia o mundo, ele odeia os conflitos do mundo e ele pensa que sabe o que é melhor do que todos para resolver. Como é que ele quer resolver os conflitos do mundo? Prendendo todo mundo numa ilusão, prendendo todo mundo numa fantasia sem fim para acabar com todas as guerras. O Madara está fazendo parte do começo de um processo. Existe uma profecia e ele faz parte do começo da profecia. NFPs são começadores. O Jiraiya faz parte do começo da profecia de Naruto também. Ele é quem dá o kickstart. É ele quem faz o Naruto realizar o potencial dele. NFPs são culpados por guardar raiva e explodir tudo nos outros depois, com certeza. Especialmente quando na educação deles. Eita, acho que minha câmera deixou de funcionar, descarregou. Quem tá assistindo aí deve estar vendo meu rosto congelado. Mas eu vou continuar falando, especialmente para quem tá ouvindo isso. É, Na educação dos NFPs, eles não foram ensinados a resolver as coisas de uma forma saudável, soltar a raiva de uma forma saudável, resolver conflitos. Ou seja, esses NFPs se tornaram implosivos. Toda raiva, todo problema que eles têm com as pessoas não é resolvido ali na hora, não é tirado ali na hora, é guardado. E sabe o que acontece? É tão miserável essa raiva
é soltada nas pessoas mais próximas desse NFP, que ele sabe que ele pode brigar com elas sem nenhuma consequência e se torna abusiva, sabe? Então é aí que você vê NFPs batendo nos próprios filhos, você vê NFPs gritando com os próprios filhos ou gritando com a própria esposa, com as pessoas mais próximas. A sua raiva está sendo direcionada às pessoas mais próximas a você, em vez das pessoas que deveriam estar sofrendo ela, que são os estranhos do mundo, na rua, pessoas que não têm quase nada a ver com você, ou amigos mais que não são da sua família. A sua raiva só tem que ir para o lugar certo, é isso. NFPs são muito raivosos. O vício deles é a raiva, e o que é que deixa eles com raiva? É a injustiça. Mas é claro que se ele não expressa a raiva dele pela injustiça, ela vai para outro lugar. Ele se torna a injustiça. Essa é a ironia. Bem, a gente já falou tudo mesmo, já expliquei tudo. A câmera travou e a gente vai terminar assim mesmo. Eu agradeço se vocês assistiram até aqui, pessoal. E perguntas finais é agora, porque tá acabando. Se você acha esse conteúdo útil, gostou dele, dá um like, se inscreve para ver mais coisas assim, recomenda para alguém que você acha que vai ajudar. Vai ter pergunta nova? Pelo visto, não. É isso, gente. Falou. E tenham um excelente dia.